Vamos lá, vamos continuar. A gente não vai parar aqui. Vamos para conceito de consumidor em sentido estrito. Consumidor é pessoa natural e pessoa jurídica. Então, não é só pessoa física, pessoa jurídica também vai ser protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. Nós temos uma jurisprudência sobre isso. Lembrando que muita coisa aqui é definida na jurisprudência. Consumidor é aquele que adquire produto ou contrata serviço. 2. Consumidor é aquele que utiliza o produto e utiliza o serviço. 3. Consumidor é o destinatário final. Esse é o primeiro conceito que a gente não pode perder nas relações de consumo, tá certo? Então, o conceito econômico de consumidor é uma discussão que é o que adquire bens, contrata e prestação de serviços como destinatário final. Artigo 2º, que é um sentido econômico. Mas o sentido sociológico é aquele que utiliza bens e serviços que pertencem a uma categoria ou classe social. O sentido psicológico é aquele que se motiva internamente pelas relações de consumo, tá certo? E o sentido filosófico é aquele que rompe o consenso, uma apologia de uma sociedade de consumo. Então você tem aí, né, uma discussão para vocês acompanharem o curso, tá? Mas o mais importante é que o consumidor é aquele destinatário final, lá do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 2º, porque se ele é o destinatário final, nós estamos diante de uma relação de consumo. E a discussão é essa: se ele é um destinatário fático e econômico, retira e consome produto e serviço. Aí nós temos aí tanto a pessoa física como a pessoa jurídica consumidora. E aí nós vamos aplicar o princípio da vulnerabilidade, a destinação econômica não profissional, ele não está comprando para outros fins, né? E aí você tem o destinatário final, superando aí o que? O paradigma clássico lá do equilíbrio dos contratos lá. Porque nós temos o que? A função social dos contratos. Porque o novo Código Civil, ele trouxe alguns artigos que já protegem o consumidor. Função social do contrato, artigo 421, probidade e boa-fé nas relações de consumo, interpretação mais favorável a quem adere o contrato de adesão, lá no artigo 423. Esse raciocínio, você pega as pessoas até equiparadas, vulneráveis, pessoas jurídicas, para colocar nas relações de consumo. Então você tem aí uma vulnerabilidade presumida e você tem na pessoa jurídica a vulnerabilidade a ser comprovada. Por isso que nós vamos falar agora da teoria finalista, a teoria maximalista e a teoria eclética. A teoria finalista, só o consumidor que destinatário final. A teoria maximalista é aquela que colocou todo mundo, física e jurídica, tudo nas relações de consumo. E isso acabou tirando o objetivo do Código de Defesa do Consumidor. E aí o STJ acabou tendo que recorrer a limitar o conceito. Por quê? Porque senão todas as relações seriam de consumo. E aí o STJ acabou equilibrando essas teorias. Se afastou da teoria estritamente finalista, se afastou da teoria totalmente maximalista, de forma interpretação extensiva, e voltou para uma relação mais equilibrada, que nós chamamos de teoria eclética. Quando for pessoa jurídica, ela vai ter que provar que ela tem vulnerabilidade e que aqueles produtos são para as relações de consumo. É complicado essa matéria, mas eu vou deixar um livro disponível, material disponível para vocês, e também meu telefone para vocês tirarem dúvida, meu telefone, meu e-mail, tá? O que vocês têm que entender como funciona isso. Porque, professor, mas quer dizer que o processo entra como relação de consumo e o STJ pode mudar? Sim. Se o STJ não tiver preenchido o grau de recurso, for verificado que a pessoa não era vulnerável e que não era destinatário final e que não tinha uma função econômica, que tinha função econômica, aí você vai ter que afastar a relação de consumo. E aí volta para o Código Civil. O processo será julgado de acordo com o Código Civil. Por exemplo, isso é grau de recurso, tá certo? O mais importante é que você pode ter, na visão maximalista, por exemplo, empresas que adquirem automóveis e computadores para a realização de suas atividades. Você pode ter o agricultor que adquire adubo para preparo do plantio. Você pode ter a empresa que contrata serviço de transporte de pedras preciosas ou de cartão de crédito.
E aí você vai colocar essas pessoas como todo mundo com a defesa do consumidor? Então tem que provar, tem que verificar a vulnerabilidade dessas empresas. Por isso que essa matéria aí, tá certo? Ela foi revista pelo Superior Tribunal de Justiça. E aí o que o tribunal fez? Criou a teoria finalista atenuada, mitigada, aprofundada. Para quê? Para enquadrar a pessoa jurídica como consumidora, desde que comprovada a sua vulnerabilidade. Tá certo? E aí, esse exame em concreto aí, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo juiz, que ele vai começar a entender a jurisprudência do STJ e vai começar a aplicar tanto nos tribunais infraconstitucionais. Tá certo? Então é importante, vai ter que comprovar que ele é vulnerável ou não. Difícil, né? Ou fácil? A gente vai se falando. Vai tirando dúvida comigo. Qual é a teoria adotada hoje? Finalista, mitigada, atenuada, aprofundada. Tá bom? Vai ter que ser provado aí a vulnerabilidade da pessoa jurídica para ser encarada como consumidora. Daqui a pouco a gente volta.